Muitas pessoas têm dúvidas sobre a segurança da água com gás. As preocupações vão desde o pH, passando pela quantidade de sódio, possíveis problemas nos ossos e até celulite. Mas será que alguma dessas coisas tem fundamento? Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. A ideia para essa postagem veio depois que eu fiz uma publicação na minha coluna Guia do Supermercado no UOL. E para quem não sabe, a Sari agora é colunista do UOL e vocês devem todos dar uma conferida lá porque sempre tem muita informação legal. Fica no Viva Bem e toda semana a gente está falando de produtos industrializados, trazendo sugestões e também críticas daqueles que não valem a pena. E de vez em quando você acaba sendo convidada para entrar ao vivo no UOL News. E foi nessa entrada ao vivo no UOL News que eu vi surgirem dúvidas que eu achava que em 2024 as pessoas já não tinham sobre o assunto água mineral e água com gás. E essas dúvidas também apareceram nos comentários lá na coluna do Viva Bem. Para quem quiser olhar, o título é Coca-Cola finalmente tem uma bebida que não é ruim. E claro que você não estava se referindo ao refrigerante, e sim a águas saborizadas. É, uma outra marca, né? A marca que a Coca-Cola tem de água com gás também, mas dentro da mesma marca eles têm essas sodas aromatizadas. Enquanto eu estava falando lá na coluna desses produtos, eu fiz um comparativo da quantidade de açúcar que tem na Coca-Cola versus uma água que na verdade não tem açúcar nenhum, mas para chamar a atenção das pessoas da grande quantidade de açúcar que elas podem estar ingerindo se elas beberem uma latinha de Coca-Cola por dia. E eu, de propósito, não coloquei a quantidade de sódio. Não foi um esquecimento, não foi por acaso. Eu não coloquei porque eu não queria que esse fosse o foco da matéria, justamente porque o sódio está longe de ser o nutriente mais importante de uma água. Mas aí, claro que nos comentários vieram perguntas como: cadê o sódio? Ou essas águas são horríveis porque elas são cheias de sódio, a Coca-Cola não faz nada que é bom. E assim é, né? Quando a gente fala com um público mais amplo... Acontece que não é novo esse pânico que existe relacionado ao sódio da água mineral. Isso circula nas redes sociais há certamente mais do que 10 anos. Isso sempre me causou muita espécie, porque basta você usar aqueles conhecimentos absolutamente básicos que todo mundo aprendeu na escola, quais sejam regra de 3, para entender que a quantidade de sódio presente em qualquer marca de água mineral é absolutamente irrelevante. As autoridades costumam sugerir que as pessoas deveriam evitar de consumir sódio em excesso. As recomendações do Ministério da Saúde são de que as pessoas não deveriam consumir mais do que 5 gramas de sal por dia. Isso corresponde a 2 gramas de sódio. Eu estou falando gramas. 1 grama, como a gente vai lembrar da escola, são 1000 miligramas, ok? Por que eu estou falando isso? Vamos dar uma olhadinha no rótulo da água que estava preocupando as pessoas nos comentários da sua postagem, Sari. Para vocês terem uma ideia, a Coca-Cola tradicional tem 18 miligramas de sódio numa porção de 350 ml, uma lata. 18 miligramas. Lembra que 1 grama, pessoal, é 1000 miligramas. Então, se uma pessoa tomasse 100 latinhas de Coca-Cola, ela ainda não conseguiria consumir 2 gramas de sódio. 100 latinhas. E essa água gasificada com aroma, ela tem menos sódio que a Coca-Cola, caso alguém tenha essa preocupação, né? É 15 miligramas por litro da água.
Ou seja, se uma pessoa tomasse 10 garrafinhas de 500 ml, 5 litros dessa água, essa pessoa estaria consumindo 70 miligramas de sódio. Pessoal, lembra que o Ministério da Saúde quer que você evite consumir mais do que 2 gramas de sódio por dia, que seriam 2.000 miligramas. Ninguém vai tomar 10 garrafinhas de água mineral, mas se tomasse, isso significaria 0,07 gramas de sódio por dia. Então a gente precisa ter a capacidade de pelo menos fazer uma regrinha de 3 e parar de se preocupar com besteira. Se você está preocupado com o sódio, vai se preocupar com salgadinho, vai se preocupar com alimentos ultraprocessados, super salgados. Talvez, se você realmente precisa reduzir o sódio, não deveria estar comendo azeitona. Agora, a água não está contribuindo com quantidades significativas nem de sódio e nem de nenhum mineral. E outro questionamento que apareceu foi com relação ao pH. A água com gás tem um pH ácido? Tá, vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é novamente recordar um pouco as pessoas do ensino médio. Primeira coisa que vocês precisam saber, pessoal, não existe água alcalina, nem ácida. O pH da água é 7, né? É um pH neutro. Mas eu estou ouvindo alguém dizer, nossa, não, mas eu comprei aqui uma água que o pH é 9. Eu vou repetir, não existe água alcalina, nem água ácida. Vamos lembrar o que é pH? A água é H2O. Normalmente, a maior parte das moléculas de água estão nesse formato, um oxigênio ligado a 2 hidrogênios. Mas sempre tem uma pequena fração da água que está se dissociando em OH e H, ou seja, num hidrogênio livre e numa hidroxila. Essa quantidade é 0,000001 mol por litro. São 7 casas depois da vírgula. E aí o que o pessoal fez? Fez um logaritmo negativo e aí fica mais fácil porque aí você fala 7 ao invés de falar esse número tão comprido. Quando predomina os íons hidrogênio, H, a gente tem uma solução ácida. Quando predominam os íons hidroxila, a gente tem uma solução alcalina. Acontece que na água pura nunca vai predominar nenhum dos dois, porque para cada H que se forma um OH, portanto a quantidade deles obviamente sempre será a mesma. E por este motivo, uma água alcalina ou ácida é uma impossibilidade. Não existe. Toda a água é obrigatoriamente neutra por definição. Agora, se eu diluir minerais numa água, aí eu posso alterar o pH. Por exemplo, se eu colocar magnésio na água, o magnésio, que é um íon de carga positiva, vai se ligar preferencialmente aos íons de carga negativa, fazendo com que a quantidade de OHs e Hs livres na água mude e, portanto, o pH da água vai mudar. Mas aí nós já não estamos mais falando de água pura, nós estamos falando de uma solução de hidróxido de magnésio. O que eles querem dizer para você quando dizem água alcalina é uma solução diluída de uma base. Por exemplo, se tiver um pouco de bicarbonato misturado na água, o bicarbonato em água gera uma solução alcalina e por isso que aquela água mineral que tem bicarbonato, ela é alcalina, mas ela não é uma água alcalina, ela é uma solução diluída de bicarbonato. Isso significa que são esses minerais que estão presentes na água, que são dissolvidos na água, é que tornam ela um pouquinho mais alcalina. Então é por isso que a gente chama de água mineral, né? Porque algumas dessas águas contêm quantidades maiores desses minerais. Exato, elas são águas que são recolhidas de nascentes e ao passar pelas rochas, pelo lençol freático, elas adquirem minerais e conforme a composição desses minerais, essa água, que já não é uma água pura, vai se tornar uma solução diluída que pode ter um pH mais ácido ou mais alcalino. Mas o ponto principal que vocês têm que lembrar aqui é o seguinte, uma água mineral é uma solução diluída destes minerais. E por que isso é importante? Pessoal, vocês já devem ter visto que tem algumas águas minerais que têm um pH bem alto, por exemplo, um pH 9, que é bastante alcalino.
Mas por que não adianta eu pegar então uma água dessas para desentupir a minha pia como se fosse um diabo verde? Já que é uma substância super alcalina, que o diabo verde é também altamente alcalino. Para quem não sabe, esse nome estranho, Diabo Verde, é o nome de uma marca de soda cáustica, que é uma base super forte, né? E serve para desentupir ralos e essas coisas todas. É, isso aí. Então a diferença, pessoal, entre o Diabo Verde e a água mineral com gás, com pH alcalino, porque ela tem minerais diluídos nela, a diferença é a concentração, porque a soda cáustica que você vai botar para desentupir a caixa de gordura da pia, ela é altamente concentrada. Enquanto que a água mineral com pH 9 que você está bebendo, ela felizmente é extremamente diluída. O motivo que ela não vai corroer a sua boca é o mesmo motivo que não faz diferença para você se o pH da água é 9 ou 5. Por quê? Porque é muito diluída. Eu vou dar um outro exemplo para vocês aqui que eu acho que vai tornar mais claro. Um pouquinho mais adiante aqui no podcast a gente vai falar da importância dos rins em controlar o pH do sangue. Pessoas que têm problema nos rins, insuficiência renal crônica, elas podem ter uma acidose metabólica, ou seja, o sangue delas é mais ácido do que deveria ser, cronicamente. E uma das coisas que se faz é administrar para essas pessoas bicarbonato de sódio para elas consumirem por via oral, para realmente ajudar a controlar esse pH. Mas nós estamos falando de uma quantidade que varia de 2 a 3 gramas de bicarbonato de sódio por dia. Vocês sabem quanto bicarbonato de sódio tem na água mineral que eu estou tomando agora aqui enquanto eu estou gravando? Tem 108 miligramas por litro. Se a gente arredondasse para 100 miligramas por litro, para consumir 2 gramas de bicarbonato, eu precisaria tomar 20 litros dessa água mineral. Então, sim, importa saber o grau de diluição desses sais. Então, sim, os números importam e uma regrinha de 3 às vezes é importante. Como vocês sabem, eu gosto muito de podcast, mas o que eu gosto mesmo é de escrever. Tanto que eu lancei o meu livro em 2023, Uma Dieta Além da Moda, mas esse processo de escrever o livro fez com que eu tivesse que deixar o meu blog um pouco em segundo plano. E uma forma que eu encontrei de retomar a constância nas publicações do blog foi criar uma área de membros do blog Ciência Low Carb. A área de membros funciona num sistema de assinatura com recorrência mensal ou anual, e nesse espaço eu coloco conteúdo novo semanalmente sobre saúde, alimentação, estilo de vida, ciência, emagrecimento, sempre com um olhar crítico e trazendo o que tem de mais atual para vocês. E ali também eu concentro as minhas interações com os leitores. Então, muito obrigado a todos os assinantes que viabilizam a continuidade desse trabalho que eu tanto gosto de fazer e que me permitem dedicar parte do meu tempo de consultório para isso. Quem quiser saber mais, é só acessar drsolto.com.br, clicar em área de membros e lá no final da página vocês vão poder ver os títulos e a prévia de todas as postagens que já estão lá. Mas e mesmo se essa água for levemente alcalina, isso tem algum impacto para a saúde humana? Bem, aí a gente entra num outro assunto que as pessoas também precisam saber. Isso está bem explicado no capítulo 14 do meu livro Uma Dieta Além da Moda, que é o capítulo que se dedica ao mito de que uma dieta low carb prejudicaria os ossos. E esse mito ele diz o seguinte, que se você consumir uma dieta que ela tem mais carga ácida, que ela não é uma dieta alcalina, esse ácido que você está consumindo iria dissolver os seus ossos. E aí o pessoal sempre lembra de algum vídeo no YouTube onde alguém colocou um osso de galinha dentro de um copo de Coca-Cola e o osso se desmanchou. Prezados ouvintes, alguém imagina que se você beber uma Coca-Cola, essa Coca-Cola com corante e bolinhas daquele jeito vai ir para a sua corrente sanguínea e vai banhar os seus ossos em Coca-Cola? Vocês acham que é assim que a digestão funciona no corpo humano? Não, né? Vocês não acham. E vocês estão certos em não achar. Acontece que todos os dias a gente consome coisas que são ou bastante alcalinas ou bastante ácidas. Mas se vocês forem ver, o pH no sangue
praticamente não muda. Aliás, ele é extremamente regulado. O pH do nosso sangue varia entre 7,35 e 7,45. E condições em que o organismo se desvia muito disso são muito graves. Normalmente vocês vão ver em pacientes internados em UTI, é a chamada acidose metabólica e a alcalose metabólica, e ambas são potencialmente fatais. O corpo tem várias formas de regular de uma forma extremamente precisa o nosso pH. As mais importantes são através dos rins e da respiração. Então, quando a gente respira mais rapidamente, a gente coloca o gás carbônico, o CO2, de forma mais rápida para fora do organismo. Acontece que o CO2, quando ele está diluído no sangue, ele forma um ácido fraco chamado ácido carbônico. Então, uma forma do nosso corpo regular o nosso pH é a regulação automática, que a gente não percebe, da velocidade da nossa respiração. De outro lado, os rins cumprem uma função muito importante. Se você consumir, por exemplo, bicarbonato de sódio, uma coisa que é bem alcalina, os rins vão excretar o excesso desses íons bicarbonato na urina. Então a sua urina vai ficar alcalina, não o sangue. O pH do sangue não muda com o que você come ou deixa de comer. Da mesma forma, se você consumir alguma coisa bastante ácida, o pH do sangue não vai mudar, porque ele não pode mudar, lembra? Ele fica entre 7,35 e 7,45. E o organismo faz isso de que forma? Ele elimina o excesso de ácido na urina. Então a sua urina fica bem ácida para que o sangue não fique. Então, com esses dois mecanismos, que não são os únicos, mas são os principais, a respiração e o funcionamento dos rins, o nosso organismo trabalha de tal forma a assegurar que não importa o que você coma ou deixe de comer, o pH do sangue não vai mudar. Eu acho que o que as pessoas pensam e comentam é que o CO2 faria com que a água com gás se transformasse em ácida. E veja, elas têm razão. Como eu acabei de dizer, o CO2, quando ele está diluído em água, ele forma um ácido fraco chamado ácido carbônico. E aí, o que as pessoas imaginam é que se você beber uma garrafa de água com gás, essa água acidificada por esse gás carbônico vai então entrar na sua corrente sanguínea e dissolver os seus ossos da mesma forma que dissolve o osso de galinha colocado num copo de Coca-Cola. Como será que isso realmente acontece? Então vamos lá, pessoal. A quantidade de gás carbônico que precisa ser colocada numa garrafinha de água mineral de 500 ml para ela ficar com as bolinhas é mais ou menos 1,5 litro de gás carbônico comprimido. Vocês sabem quanto que o nosso corpo produz de CO2 por minuto? 300 ml, mais ou menos. Agora, se você estiver fazendo um exercício, estiver correndo, isso pode aumentar 8, 10 vezes. Então a gente tranquilamente é capaz de produzir e eliminar pela respiração na ordem de 3 litros de gás carbônico por minuto, de modo que o nosso organismo não tem nenhuma dificuldade de expelir um pouco mais de gás carbônico se você bebeu um pouco de água mineral. A maior parte desse gás carbônico que você está bebendo na água com gás vai ser eliminado de formas, às vezes, ruidosas, pelo seu próprio aparelho digestivo, mas a parte que efetivamente for absorvida simplesmente vai se juntar ao monte de CO2 que você já tem no sangue, que é produzido o tempo todo, que é praticamente um dos motivos que o sangue e a circulação existem, né? Um deles é levar o oxigênio para as células, o outro é levar esse gás carbônico para os pulmões, e aí o gás carbônico que eventualmente tenha sido absorvido na água com gás que você bebeu é eliminado junto com o resto. Se um pouco mais de CO2 sendo eliminado pelos pulmões fosse um problema, exercício seria ruim para os ossos, porque quando você faz exercício, você produz mais CO2, aliás, muito mais CO2 do que você beberia numa água com gás. E falando em gás carbônico, em CO2, tem gente que pergunta se a água com gás causa celulite, por causa dessa associação das bolinhas do gás com a aparência da pele que tem celulite. Bom, até agora a gente estava falando de ciência. Podia ser ciência do ensino médio, regra de 3, essas coisas, mas era ciência.
Aqui a gente já está falando de associação livre, freestyle total. Por exemplo, se fosse fazer uma associação dessas, eu pensaria mais que, sei lá, mexer em plástico bolha, estourar plástico bolha, talvez desse celulite. Porque eu acho mais parecido. São bolhas maiores, né? As do plástico bolha, mais parecidas com a da celulite. Brincadeira, né? Por favor. Então, claro que não, né, pessoal? Obviamente, celulite tem a ver com a gordura subcutânea, tem a ver com travas de tecido conjuntivo, eventualmente inflamação desse tecido adiposo, mas obviamente não tem nada a ver com o CO2. Se não, mais uma vez, vale o argumento anterior. Fazer exercício físico deveria piorar a celulite, porque quando você faz exercício, você produz um monte de CO2. E alguém ainda poderia dizer, mas é que aí é um CO2 natural, enquanto que o CO2 da água mineral é um CO2 artificial. E aí, né, voltamos lá para o ensino médio, não existe CO2 natural e CO2 artificial. Carbono com 2 oxigênios é a mesma molécula, não importa se ela veio de uma planta, não importa se ela veio de uma pedra, não importa se ela veio do petróleo. Mesmo que a origem seja diferente, a molécula é a mesma. Isso. Né? Então, assim, o carbono continua tendo o mesmo número de prótons, nêutrons e elétrons, não importa se ele foi acrescentado na água, na fábrica, ou se ele veio da gaseificação natural que acontece em algumas nascentes, normalmente em águas termais. Tanto faz, é a mesma molécula. E ela não causa celulite em nenhuma circunstância. Então, a partir de hoje, você já sabe que não precisa se preocupar com essas questões de sódio na água com gás, de gás carbônico, de problemas com os ossos e muito menos de celulite. Se você gosta de beber água com gás, fique tranquilo, beba sem culpa. E se você não gosta, é uma questão de preferência do paladar, de preferência pessoal. Mas, de qualquer forma, beba água. E sempre dê uma olhadinha no rótulo e lembre dos miligramas, para você nunca esquecer como você já se preocupou com besteira um dia na vida. A gente tem um aviso sobre o podcurso Low Carb da Teoria Prática. Depois de mais de 4 anos no ar e centenas de alunos, a gente resolveu encerrar as inscrições. E o motivo é porque a gente hoje tem várias outras iniciativas em andamento também. Eu tenho o Guia do Supermercado, que é a minha coluna semanal no Viva Bem, do UOL, e também a minha newsletter Descobertas, no Substack. Eu tenho a área de membros do drsolto.com.br, na qual eu posto conteúdo novo semanalmente, além de um outro projeto que ainda está no início. E se você já é aluno e tem acesso permanente, fica tranquilo, vai continuar tudo lá. A gente só vai encerrar as inscrições nesse momento, porque são muitas iniciativas ao mesmo tempo e a gente entende que precisa focar em algumas delas. Se por acaso alguém ainda tiver interesse, ele vai ficar no ar até a metade de julho, em drsolto.com.br/podcurso. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico e/ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.